De que maneira a arquitetura pode contribuir para a solução de problemas urbanos, como a falta de habitação ou a mobilidade? Show. E aí entra uma questão relacionada ao urbanismo também, né? E o planejamento das cidades, né? E a gente tem alguns exemplos de cidade de Maringá, por exemplo, uma cidade com um planejamento bastante notório, né? Uma cidade muito bonita. E é uma coisa que vem sempre em discussão, né? Isso é muito tema de trabalho acadêmico, né? Essa questão de mobilidade urbana. Curitiba é uma cidade que é muito citada por todo o plano que o Jaime Lerner fez de mobilidade urbana, quando ele projeta as vias exclusivas para ônibus em Curitiba, as estações tubo, né? E é um caso de sucesso que foi estudado mundo afora até, né? Então, Ah, é? Curitiba tem um case de sucesso muito bacana, cara, na questão de mobilidade urbana, Legal, toda cara. aquela situação das vias exclusivas, né? Que hoje Maringá, por Maringá exemplo, tem tem, vias sim. Isso exclusivas, ajuda pra né? caramba. Então, assim, cara, tudo isso nasce dentro da cabeça do arquiteto, do urbanista, né? E aí, a partir disso, de pensar essa mobilidade urbana, né? Você identifica as possibilidades, né? Hoje, na maioria dos casos, é preciso dar soluções para cidades que estão vivas, né? Que estão crescendo, que estão modificando, né? A todo momento. Então, isso torna todo o processo um pouco mais complexo, né? Sim. Você dá soluções para algo que você vai construir do zero é uma coisa, né? Agora, você dá soluções para coisas que você vai alterar em andamento, aí já é mais difícil, né? Mas a única forma, né, da gente conseguir melhorar nossas cidades é através desses estudos, João. Então, assim, a questão de moradias, né? Existem vários casos também de moradias de todas as faixas etárias e que, quando bem pensado, você consegue agregar, além da questão da unidade habitacional, a questão do lazer, a questão da convivência, a questão da qualidade de vida, que quando você melhora todos esses aspectos, você melhora o comportamento das pessoas, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, né? De comportamento, de como a arquitetura influencia no comportamento, né? Quando você tem pessoas que convivem em bons locais, em locais com boa infraestrutura, você tende a ter melhor comportamento das pessoas. Quando você tem um estudo de fluidez de trânsito, você trabalha as melhorias de trânsito, né? Por exemplo, aqui faz bastante tempo já que foi implantado, mas o sistema binário, né? Das vias, tudo isso são soluções estudadas dentro do âmbito do urbanismo, né? Que melhoraram a mobilidade urbana de Maringá, né, de Paranavaí também, que adotou técnicas parecidas, né? Então, você melhorando a condição de mobilidade, a condição de habitação, você melhora o comportamento das pessoas, né? E você melhora a vida em sociedade, né? Então, isso vem trazendo um efeito em cadeia, né? Um efeito em cascata ali no caso, né? É muito importante a discussão dessas pautas, né, das habitações em todas os âmbitos sociais possíveis, né? É, sempre que fazendo de uma forma bem inserida, né? Pensando em todos os contextos, da qualidade da unidade, a qualidade do contexto em que a unidade está inserida, a qualidade do macroambiente, né? Que é o inserir o entorno, né? Das opções de lazer, das opções de convivência, naqueles ambientes, né? Aqui na nossa região a gente não tem tanto caso nesse sentido, assim, para a gente exemplificar. Em cidades maiores a gente consegue ter vários casos bem legais de empreendimentos que deram bastante certo nesse sistema de habitação social, de mobilidade urbana Sim. também. Brasília é uma cidade também conhecida pelo seu estudo, né, pelo seu desenho pensado na mobilidade urbana. A diferença de Brasília é que ela já nasceu pensada, né? Bem projetada, né? Ela nasceu Exatamente, projetada, né? exatamente. Brasília, só que Brasília é uma cidade projetada para o carro, né? É. Ela nasceu com essa mentalidade. As distâncias são mais longas, né? Hoje você vê muito o pensamento da cidade polinucleada, né? Que você tem vários núcleos na cidade, onde você tem o mercado, a farmácia, o posto, o banco, dentro do seu bairro, e você consegue fazer muitos serviços a pé, né? Você tem a questão da bicicleta entrando aí, do ciclismo entrando muito forte no planejamento urbano, então você tem a ciclovia presente hoje, você dá essa alternativa de mobilidade que não seja o carro,
que é uma tentativa, uma tendência, né, das grandes cidades para diminuir o fluxo de veículos na rua, né, diminuir os aglomeramentos de carro, né, os congestionamentos, né? Em consequência, você vem diminuindo as emissões de gases e tudo mais, né? Funciona pra caramba, né, velho? Funciona. Funciona muito. Poxa, é muito legal quando você consegue pegar a bicicleta, você consegue locomover de ponto A a B em uma via exclusiva, que você tem segurança, que você tem sinalização, né? E que às vezes você faz até num tempo menor do que no de carro, né, João? Com Porque certeza. tem isso também, né? Com certeza. Você Hoje tá- aqui em Maringá mesmo tem lugar que às vezes eu penso, raramente eu vou de bicicleta pra algum lugar. Sim, Porque às vezes tem que, imagina, bicicleta você vai cansar, suar e tal. exatamente. Mas eu penso, dá pra ir de carro? Não, eu tenho que ir de moto. Tem que ir de moto. Aí moto você chega, exatamente. estaciona em qualquer lugar e tal. Exatamente. Até uma dúvida que já me perguntaram e eu não sabia responder e hoje eu acabei precisando disso, Sim, né? Teve até um menino que veio aqui no podcast que ele via da educação do trânsito sim. e a gente conversou bastante coisa, eu esqueci. A moto, ela pode estacionar em qualquer lugar de estacionamento. Porque aqui em Maringá tem vários pontos que é exclusivo moto. Exclusivo moto. Muita gente fala, pô, eu só posso estacionar a moto, não na moto aqui. Se eu estacionar numa vaga de carro, Sim. que é numa vaga no comum, Sim. os guardinhas vão me multar. Mas não é assim, né? Sim. O carro que não pode, em hipótese alguma, estacionar em vaga de moto, mas a moto pode Exatamente. estacionar em qualquer lugar. Exatamente, porque ela não ultrapassa aquela faixa ali, né? Que você tem Exatamente. para estacionamento, né? Então, Mas por ter algo exclusivo, Sim. muita gente fica com medo de estacionar em algum Sim. lugar porque acha que não pode. essa questão do estacionamento exclusivo para moto, né? Ele vem dentro dessa estratégia de melhoria da condição urbana, né? No meu caso, hoje, que eu saí de moto, ele foi um carro a menos. Sim, Eu saí de moto, exatamente. Espaço a menos, a poluição a menos. Já que eu saí enrolado de casa lá, eu acho que consumiu mais, poluiu mais. Moto sem catalisador. Fazendo barulho, né, João? Com a cara essas coisas, né? Até o meu relógio aqui, ele falou que eu tava... Toda vez que eu pego a moto, ele fala que eu tô em ambiente com poluição sonora. Com poluição sonora, aí, ó. Tadinho, Malemar, ele sabe onde eu tô. O relógio não tem nem orelha e tá reclamando do mas barulho da ele tua moto. fala, Ó. cara, e esse relógio que é novo, e deixa eu até ver aqui, ó, quer ver, ó? E ele tem essa função de eu falar, aqui, ó. Ele marca decibéis, ó, por qualidade. Ele vai marcando. Aí quando passa muito, aí ele dá uma mensagem. E aí quando eu tô acelerando a moto, ele tá barulho alto, né? Daí Eu não ele posso- fica Eu não vibrando. posso ir com desse pra obra, não, né? Não pode. A não ser que você põe um Liga um abafadorzinho, Isso aí, né? liga a bitoneira, liga a serra. Não, Ixi, já esquece. O radinho, né? Que não pode faltar um radinho na obra radinho, também, tem né? que ter um radinho, Tem né? que ter um radinho. Tem que ter alguém um radinho. cantando. Tem, rapaz. Eita, lasqueira. Você não pode gravar, né? Grava o pedreiro conversando. já e era. Aí danou-se. Eu ia separar essa pergunta, mas não acabei esquecendo. Uhum. Apesar de você ter começado já numa era digital, Sim. né? Seja 2011, já tinha ótimos softwares ali que fazia assim, fazia não, tudo a gente tem que fazer, né? Sim. Mas te facilitava a desenhar, não tinha que pegar e fazer na mão. Perfeito. Dessa época que você começou até hoje, teve muita melhoria? Cara, teve, João. Teve A IA bastante. tá presente no Sim. tá? Cara, inclusive a gente testou recentemente no escritório algumas ferramentas de inteligência artificial para as nossas imagens, para os renders e tal, né, o que a gente utiliza, né? A gente ainda não chegou num consenso de uma ferramenta ideal, né? A gente fez alguns testes, mas teve bastante modificação, cara. Eu tô procurando alguma coisa para Não, fica falar, tranquilo. para conhecer me... No começo da minha faculdade, ainda estava naquela época do AutoCAD explodindo, né? Eu tava comentando até esses dias no escritório, tava brincando, né? Eu falei assim, eu sou a primeira geração ali que foi pegando o AutoCAD, né? Essa galera que veio aí do AutoCAD 2007, por aí, que foi quando o AutoCAD já ficou mais democrático um pouco, né? E vindo para os dias atuais, né? Eu ainda tive muito desenho à mão, desenho manual, né? Hoje em dia a gente trabalha muito com o software BIM, né? É um software que ele cruza as informações entre os projetos em si, né? O AutoCAD, a gente costuma dizer que ele é uma prancheta virtual, né? Então, da mesma forma que na prancheta eu tinha que desenhar todas as linhas, né? No AutoCAD eu tenho que fazer todos os desenhos, eu tenho que desenhar linha por linha, né?
É claro Você tem que fazer o projeto. Exatamente. É claro que o AutoCAD tem ferramentas que automatizam, né? Por exemplo, as achuras, as cotas, né? Que são elementos presentes no projeto que o AutoCAD faz de uma maneira mais automática, né? Mas hoje a gente tem softwares que nos dão ainda o desenho mais pronto, né? Um dos softwares que nós utilizamos, né? O Revit, que é da mesma família do AutoCAD, né? Por exemplo. Revit, né? Ele é um software que ele surge para mesclar, é um software BIM, né? Nós criamos um modelo, né, da edificação, um modelo tridimensional, e a partir desse modelo é possível você extrair os cortes, né? Você fazer todos os desenhos técnicos que você precisa para levar para a obra. Como né? que você alimenta ele? Com a planta pronta. E, na verdade, eu alimento ele desenhando, criando o Você modelo tem tridimensional. que desenhar ali. Isso, todos os softwares, João, por mais ferramentas que eles nos deem, eu preciso, a criação ela parte toda de nós, né? Nós não temos nenhum software que a gente joga lá, quero fazer, sei lá, me dá uma casa com 4 suítes aqui, assim assado, né? Isso daí a gente não tem. Todos os softwares que nós utilizamos, nós precisamos criar. Soltar o processo nele, né? Porém, o Revit, por exemplo, ele é um software que eu digo para ele, falo, ó, aqui nesse local eu preciso que seja traçado um corte nessa edificação, né? E ele me dá esse desenho desse corte e aí eu vou trazer as informações técnicas complementares para este corte, né? Foi até um processo de migração que nós fizemos no nosso escritório e muitos escritórios passam por esse processo. Eu lembro que teve uma época, cara, que nós utilizávamos 8, 9 softwares diferentes. Então, hoje reduziu um pouco a quantidade, a gente consegue concentrar em menos softwares, mas ainda é muito presente, tem muita evolução, todo ano tem atualização e muda. Eu lembro que no começo eu usava softwares para gerar imagem, né? E demorava 10, 12, 15 horas, né? Ainda tem softwares que renderizar tudo, é a né? parte mais demorada, né? Hoje a gente trabalha com software de renderização em tempo real. Caraca. Que ele dá a imagem em questão de computador bom também. A tecnologia, ela se expandiu, né? Exatamente, eu brinco A que... máquina começou a melhorar, os softwares também Exatamente, né? O acompanhar. software exige uma máquina boa, né? E a máquina evoluindo dá condições de que o software melhore a qualidade da imagem, né? Tem umas que parecem real mesmo, né, cara? Tem algumas que são extremamente reais, cara, extremamente realistas. E isso é até uma coisa que eu costumo comentar com o pessoal no escritório. Eu falo, cara, o projeto, a gente tem que tomar cuidado um pouco com o render ultra realista, porque às vezes ele mascara um projeto meia boca. Então, assim, o projeto ele desenhado à mão, ele tem que ser bonito. A composição tem que ser legal. Se a composição não for boa, na hora que eu fizer um render ultra realista, ele vai ficar legal. Mas na hora que eu construir, eu vou olhar e vou falar... A imagem estava mais bonita e lascou. Exatamente, muito basiquinho. Então, assim, isso é um problema, né? Então, a gente trabalha com um nível de realismo bom, mas nós não somos fissurados em ter o ultra realismo, né? As incorporadoras usam bastante esse ultra realismo, porque ajuda muito a vender o apartamento, por exemplo, que você comentou, né? Mas a gente tem um pouco esse cuidado de trabalhar o projeto legal. A gente tem algumas ferramentas de visualização que deixam o projeto mais cru, né? Uma visualização que eu gosto de ter dos projetos é ele sem cor nenhuma. Então, num dos softwares de 3D que a gente utiliza, eu coloco ele nessa opção dele todo branco, só as linhas, né, aparecendo ali, um pouco de sombra, para ver se a composição tá bacana. Se a composição estiver legal, então dá pra gente seguir com o projeto, a gente vai trabalhar uma boa distribuição dos elementos e aí a gente vai pro render, né?